Esse é o nosso nono episódio. Depois da semana passada que pegou fogo na política, essa inicia com o agravamento da pandemia. Pouco antes da gente começar aqui essa gravação, o Brasil bateu quase 2.800 mortes por Covid em um dia. É muita história interrompida, muita vida desperdiçada, sobretudo pela irresponsabilidade do governo federal, que devia estar liderando a nossa nação nesse momento, né? Acho que esse episódio, né, nessa semana que passou, completou 3 anos da morte de Marielle Franco, que eu imaginei que a gente ia homenagear aqui nesse episódio, mas esse episódio acaba sendo para todos esses mortos por Covid, por todas essas vidas interrompidas e por essa tragédia social, política e econômica que o Brasil vive nesse momento. Seja bem-vindo ao podcast Calabouço, um podcast canhoto, onde falamos sobre política e os bastidores do poder, mas nada muito sério. É um momento de medidas mais duras em vários estados, justamente para combater essa pandemia. Aqui em Pernambuco, que é onde a gente grava, onde mora, habita e discute política, no dia que esse episódio vai ao ar, na quinta-feira, novas regras para estimular o isolamento social entram em vigor. Eu acho que não dá para a gente chamar de lockdown, são regras mais duras. De novo, igual no último programa, eu acabei não me apresentando. Mas para quem não me conhece, eu sou Pedro Caldas, e do meu lado esquerdo, aquele que está revoltado com o spray de pimenta aguado do Ceará, Alan Cavalcante. E aí, pessoal, tudo certo? Cara, esse spray de pimenta aí, velho, aquele deputado lá, eu nunca vi isso na minha vida, velho. O André 3 litros Fernandes, de né? spray na cara, o cara continuava lá e nem sentia o cheiro. Eu nunca vi isso na minha vida, de verdade. Também do meu lado esquerdo, o cara com quem eu mais discuto na internet atualmente, e olha que a gente concorda na maioria dos assuntos, Diego Gomes. Tá foda, mano. Tá foda, Pedro. Mas é que você tá estressado aí com a sua vida. E eu tô num momento muito bom hoje. Acho que é por isso que a gente tem discutido muito no Twitter. Ai. Não, é porque é bom discutir com você. Você é uma discussão de doido danada, né? Um fica dando Mentira. corda, É, um fica dando corda pra doidice do outro. não, Não não, para, é não. porque é como aquele lance, né? Tu vem argumentar com a revista Placar e eu venho com todo um ordenamento jurídico. Tô batendo a Constituição assim na tua cara e tu levando a discussão na E às brincadeira. vezes ao contrário também, né? Às Não vezes é eu assim, venho. mas eu saio muito sério, velho. Eu saio muito sério. Eu sou ariano, inclusive meu aniversário é próximo dia 5. Vocês aí, ouvintes, mandem presente pra gente. A gente também é vlogueirinho aqui. Voltando para o assunto inicial e do momento, qual a opinião de vocês sobre essa quarentena, essas medidas que o governo do estado adota justamente nessa semana em que a gente grava? É uma discussão grande que tem rolado aqui no estado de Pernambuco, é que essas medidas deveriam ser maiores. Eu particularmente não concordo. Acho que a pressão econômica e a falta de apoio do governo federal, né, não permitem que o estado feche por mais do que 10 dias, mas tem gente que acha que é pouco. O que é que vocês acham dessa medida? Então, Pedro, antes de mais nada, a gente abriu essa enquete, né, na nossa página do Instagram. Quem não segue a gente, segue lá, calabouço_cast. E 100% se colocou a favor do lockdown aqui, né, no estado. Algumas pessoas comentaram realmente que foi pouco tempo e que talvez algumas outras atividades que vão poder ainda continuar funcionando, talvez para essas pessoas não deveriam ser consideradas essenciais, né? Mas é como tu falou, né? A pressão econômica é muito forte, o governo federal não está fazendo a parte dele e é muito difícil. Eu acho que para esse momento você chegar com 10 dias e aí, se for necessário, você aumentar, né, o decreto, aumentar o período de lockdown, eu acho que é a maneira mais fácil de fazer para não assustar de vez o mercado e realmente continuar todas essas demissões e as empresas fechando. Rolou alguns boatos de bastidores aí que o governador estava sofrendo pressão de empresários, né? Nada confirmado, mas é algo que a gente imagina que realmente esteja acontecendo, porque é realmente complicado quando o governo federal não faz a parte dele. Por aqui, o governo estadual adiou a cobrança de alguns impostos, né? Para que essas empresas paguem daqui a um tempo, quando voltarem a ter receita, quando recuperarem novamente, né? Voltarem a funcionar e, enfim, são medidas muito paliativas, é muito pouco realmente que o governo do estado pode fazer em comparação ao governo federal
quando esse governo federal não quer jogar junto, não quer agir junto. Pedro, eu sou completamente a favor dessas medidas mais duras de distanciamento social. A gente está vivendo uma aceleração da pandemia que é muito complicada. Como tu mesmo falou no início do programa, foram 2.800 mortes confirmadas hoje, no dia 16 de março, que é o dia que a gente está gravando esse programa. E, cara, isso são 7 Boeing 747 caindo em um dia só. Sendo que esses números eles vêm são tão diários já, né? A gente está começando a se acostumar com 2.000 mortes agora por dia, ou mais, como é o caso de hoje. E a única maneira que se tem de conter esse vírus é com lockdown e com vacina. É óbvio que, assim, não dá para cobrar do governo, do Estado, muitas medidas, porque seria irresponsabilidade se um governador fechasse tudo bruscamente, do dia para a noite, sem ter justamente a ajuda do governo federal. Essa conta está no colo de Bolsonaro. Os estados não têm um banco central para fazer política fiscal, para fazer política anticíclica, ou seja, para dar auxílio para as pessoas ficarem em casa. Os estados não têm esse poder. Quem tem é Bolsonaro. Tá entendendo? E ele não está ajudando. Esse cara precisa sair da presidência da República para ontem. Esse cara está matando os brasileiros todo dia. E como disse eu Mourão fico muito hoje, mal. né? O próprio Exatamente. o vice-presidente disse que o presidente é o responsável, né? E é ele o responsável. Ele é completamente responsável por todas essas mortes que estão acontecendo. É uma frase que é muito simples, sabe? Mortes evitáveis têm culpas atribuíveis. E a culpa é de Bolsonaro. Pois é um absurdo. Parece que a gente, cada dia, eu até coloquei isso no Twitter, parece, a sensação que dá é que cada dia a gente cava mais fundo no poço, né? A gente já chegou no fundo do poço faz tempo, tá cavando, cavando, cavando todo dia. E eu já coloquei, né, essa medida, ela é necessária, mas, por exemplo, como é que fica o pequeno empresário nessa situação? O empreendedor, o pequeno e médio empreendedor nessa situação, sem auxílio, né? O cara que oferece um serviço ali na ponta, né? É uma situação muito delicada, é por isso que a gente precisa ter muita responsabilidade. Eu admiro a postura, a condução que Paulo Câmara tem feito aqui no Estado em relação a isso, porque ele tem sido muito responsável com todos esses setores e com a sociedade de maneira geral. Não são decisões fáceis, não são escolhas fáceis, né, mas a gente realmente precisa endurecer, senão o Estado vai entrar em colapso. Os prefeitos, vendo os números de mortes crescendo na cidade, vão bater na porta do governador, né? Essas mortes estão batendo na porta de cada governador, e inclusive literalmente agora, né? Os bolsominions foram na casa da mãe do cara, né? Mas é complicado também a gente não querer que o cara fez tudo, ou querer que o cara fez tudo. A gente tenta aqui debater as pressões que vêm de vários setores da sociedade, mas a verdade é que a gente nem imagina o quão pesado deve estar você ser um chefe de executivo num momento como esse, né? Acho que as mortes vão pesando, você sempre fica com aquela sensação de podia ter feito mais, poderia ter evitado um pouco mais o que está acontecendo, até porque também não é justo o trabalhador ter que escolher entre morrer de fome ou de Covid, né? Indo para o famoso e semanal Trending Topics, eu preciso dizer que, por causa da situação de Lula, a gente acabou mergulhando, né, para fazer o especial Lula. Quem não escutou, escute, está sensacional. Destrinchamos tudo relacionado ao que aconteceu com Lula e as repercussões que isso teve na semana passada. Os trends dessa semana serão um pouco mais curtos. Eu só fiz o levantamento aí a partir da sexta-feira. E a partir da sexta-feira, o principal assunto foi a votação da PEC emergencial. Para quem não sabe, um pacote de medidas para garantir os benefícios sociais e o auxílio emergencial, mas que Bolsonaro fez aí uma chantagem, né, que cortou recursos de outras áreas, como educação e saúde. E o que causou repercussão mesmo, além da PEC, óbvio, foi o voto da deputada Tabata Amaral, ainda do PDT de São Paulo, ainda porque na próxima janela partidária ela certamente vai sair do partido, que votou com o governo a favor da PEC. Tabata sempre movimenta o ódio da esquerda quando vota diferente da maioria dos nossos deputados esquerdistas. E aí, meus queridos, eu sei que temos aqui na bancada 2 fãs da deputada Tabata Amaral, 2 fãs e meio. Eu sou o meio, tá? E eu queria que vocês opinassem tanto sobre o voto de Tabata como sobre essa PEC. Se concordam com essa postura dela, se discordam? Eu vou ter que falar que eu sabia que ela votaria desse jeito, se a pauta chegasse dessa forma, porque a gente teve uma reunião, né,
uma reunião de alguns grupos que a gente participa de renovação política, que ela é uma das líderes desse grupo. E durante a semana passada ela disse que, apesar de discordar da forma como a PEC vinha, ela não teria coragem de votar contra o que aceleraria, né, esse processo para o auxílio chegar logo na mão da população. Quer dizer que ela não concorda da forma como foi feita, ela inclusive coloca que isso é uma chantagem, mas ela realmente utilizou esse termo, que ela não teria coragem de votar contra durante essa reunião na semana anterior à votação, né? Então, assim, eu entendo o voto dela, eu não sei se eu votaria igual, mas eu não consigo condenar ela por esse voto, não. Eu entendo os motivos que ela colocou e ela diz uma coisa muito, muito emblemática, né? Depois de todos os ataques que ela sofreu, que ela diz assim, que teria vergonha de instrumentalizar o sofrimento das pessoas para marcar posição. É o que alguns partidos, infelizmente, agem dessa forma, né? Assim, eu entendo, eu consigo entender quem critica ela por ela fazer parte de um partido de esquerda e ela já vem sofrendo aí esse tipo de ataque mesmo por causa de votos que são injustificáveis, como a Reforma da da Previdência, reforma né? da Previdência, isso. É um voto que é injustificável. E isso vem se acumulando, né? Apesar de eu conseguir entender a justificativa dela por esse voto, a galera tem todo o direito de não entender. Mas, assim, eu fico um pouco irritado quando a galera tenta tirar a Tabata dos grupos de esquerda, né? Tenta colocar ela para a direita. Porque, na verdade, a Tabata ela faz um trabalho excelente no Congresso, um trabalho muito mais ativo em pautas progressistas do que muito deputado aí de partidos que se colocam aí como a grande esquerda e a extrema esquerda do país. Entendo o ódio para ela, mas digo que gosto, porque ela é uma pessoa que não tem vergonha de estar ali na linha da contradição. Assim, sei lá, tem uma cartilha do que é ser esquerda, né? E aí todo mundo tem que atuar dentro dessa cartilha. Tabata não tem vergonha de ir para fora dela. Concorda comigo, Alan? Concordo com você. Eu faço das palavras de vocês dois a minha, sabe? Eu acho que a Tabata. Porque é muito complicado, né? O PDT ele é um partido que, se você for ser purista ideologicamente, é um partido que tem o trabalhismo, a CLT, toda aquela construção que passou por Getúlio, Jango, Brizola, das leis trabalhistas, né, do pensamento e da construção da previdência social desse país. Então, assim, eu consigo entender que as pessoas critiquem a Tabata pelas votações dela, pelo fato dela estar no PDT e estar votando contra, assim, o que o partido representa, de certa forma. Mas eu não consigo concordar com esse ódio seletivo a ela. Dentro do próprio PDT tem muita gente pior do que ela, sabe? E dentro de outros partidos de esquerda também tem muita gente pior do que ela, sabe? E é uma coisa impressionante que parece que é como se ela fosse todos os problemas do mundo, sabe? Quando ela volta de algum jeito, o pessoal desce o cacete nela de uma maneira que eu não vejo acontecer com outros partidários, sabe? Parece que o pessoal escolheu ela para ser o bode expiatório de todos os problemas do país e da esquerda. Não, como o Diego disse, ela é uma pessoa muito importante para o debate público. Ela pauta o debate de educação, por exemplo, como ninguém pauta no Congresso, sabe? Então a gente tem que ver o lado positivo e negativo das coisas. Eu sou contra essa coisa de que tem que jogar a pessoa fora por um lado só, sabe? De jeito nenhum. Eu quero trazer aqui, provavelmente, a informação que pouca gente sabe, mas que inclusive foi a pauta dessa reunião que eu tive com ela, porque assim, ela é a presidente aí de um grupo, né? Uma comissão que discute a renda básica, em que o presidente de honra, é claro, é o nosso querido ex-senador Suplicy, e ela é a presidenta que está articulando esse movimento pela construção de uma renda básica no Brasil, né? Para quem não entende mais ou menos, a renda básica seria uma forma de auxílio não emergencial, é muito maior do que o Bolsa Família, que abrangesse mais pessoas, né, do que o Bolsa Família, da forma como o Bolsa Família se sustenta, e aí vão querer jogar a menina para a esquerda, para a direita. Não, pelo amor de Deus, né? Então, assim, pelo amor de Deus, vamos respeitar o trabalho da Tabata, e esse é um assunto também diretamente ao que a galera está questionando ela, né, sobre essa votação. Como líder desse grupo, ela não poderia votar, de certa forma, entre aspas, contra o auxílio emergencial. A grande questão em torno de Tabata e desses casos é
É porque, na verdade, ela está no limite do que a gente chama de campo progressista. O que é ser progressista ou ser de esquerda? Esses limites são muito difíceis. Então, Tabata, ela é uma pessoa que defende, sim, o papel do Estado, que defende os serviços públicos, a distribuição de renda, entre outras coisas. Mas ela defende, em alguns momentos, em algumas pautas específicas, ela defende essas coisas que eu coloquei aqui por um caminho que é diferente do que o senso comum da esquerda defende. E aí é que está os grandes problemas relacionados à deputada. Mas, E aí, não, diz. só para poder a gente encerrar esse assunto, é que é um assunto realmente complexo, e aí eu vou colocar uma dessas discussões que a gente faz dentro desses debates sobre a renda básica, que é, por exemplo, inclusive isso foi colocado pela própria deputada, quando a gente vai discutir de onde viria esse dinheiro para sustentar essa renda básica da população, e aí a gente vai pensar que essa renda básica que chegaria para as pessoas todo mês, de determinado grupo social, de tal forma e tal, excluiriam outros direitos aí, né? E aí vamos colocar como é que a esquerda votaria, por exemplo, para aprovar essa renda básica, a gente tirar, por exemplo, um auxílio para o desempregado. O cara que perdeu o emprego, e aí ele deixaria de receber esse auxílio como desempregado porque ele já estaria na renda básica, entendeu? Então, por exemplo, para a gente aprovar essa renda básica, a gente teria que abrir mão de algumas coisas que estão na CLT. E aí, como a esquerda faria esse debate? São coisas muito, muito complexas, né? Como é que um partido de esquerda vai votar contra o seguro-desemprego? Mas aí eu também vou tentar entender que o cara que perdeu o emprego, ele imediatamente já pode receber esse auxílio da renda básica e não um seguro-desemprego. Então, assim, são detalhezinhos que, se a gente for discutir, é muito complicado, mas que são necessários até para que esse tipo de projeto, que eu vejo como extremamente necessário, ele ande. Eu sou contra essa forma aí dela de financiar a renda básica, porque eu acho que a gente precisa ter imposto de grandes fortunas e isso financiaria, entre outras coisas, a renda básica. Não, Mas isso sim, aí perfeito, num cenário é ideal, né? Num Não, no cenário cenário ideal. ideal não. A gente precisa lutar pelo imposto de grandes fortunas. O Brasil, só Sabe, o Brasil e Estônia essa galera milionária não paga imposto. Mas Tá ouvindo sabe muito quem é a cedo você, favor viu, disso? Pedro? Tá ouvindo muito Sabe quem cedo. é a favor disso? Sabe quem é o único pré-candidato agora que se colocou a favor da taxação de grandes fortunas? se tu falar Ele. Luciano Huck, eu vou lá. É ele mesmo. Foi o Oxe, único pré-candidato até agora que não, se que é isso. O Ciro colocou. já defendeu Aí, isso. meu amigo, o Ciro defende isso desde a década de 90, meu parceiro. Calma aí. Polêmica nesse programa. Eu nunca vi Ciro falar isso. Alan vai lhe Não, mandar com certeza brincadeira, brincadeira. o link Eu quis da dizer que entrevista. alguém do campo da direita, né, do campo do centro, tá fazendo esse debate, né, que não fica só no campo da esquerda. Mas se a gente for pro campo da esquerda, eu vi Boulos falar isso e Não, também vi Ciro. Lula nunca, inclusive durante o governo do PT, não foi colocado em pauta aí esse imposto de grandes fortunas, né? Eu acho essa proposta de Luciano Huck sobre imposto de grandes fortunas, antes de Alan falar, eu acho incrível. Já é o argumento que eu vou defender, eu voto nele. Se tiver que chegar no segundo turno e meus amigos de esquerda disserem, se votar Luciano Huck, eu vou. Lógico, ele defende imposto sobre grandes fortunas. Não, em uma hora a conta chega, né? Não é só o Luciano Huck, não. O próprio. Tem uns deputados do MBL que fala assim que o sistema tributário do brasileiro precisa ter mais progressividade, sabe? E eu fico feliz quando eu vejo esse tipo de consenso acontecendo entre a esquerda, por exemplo, e o MBL, sabe? Porque uma hora o debate tem que chegar. O Brasil tá na contramão do mundo em todos esses debates, sabe? Seguindo aqui nos nossos trends, o sábado, como sempre, um dia quase nada relacionado à política, né? Djonga lançou um novo álbum, teve BBB, e eu Artista caí. revelação de todo ano, hein? A artista revelação todo ano não é possível, pô. Só Luan Santana no Domingão do Faustão. Eu caí numa casca de banana de novo, porque apareceu lá Reinaldo nos trends. Eu disse, meu amigo Reinaldo Azevedo deve ter soltado uma bomba, né? Mas era o jogador de São Paulo. São Paulo, não sei, São Paulo. Grande King Naldo. Foi meu lateral esquerdo aqui do esporte durante o tempo. Nos siga nas redes sociais, no Twitter e no Instagram, @calabouço_cast, sem o cedilha. Domingo foi um dia mais movimentado, não só por causa do péssimo clássico das multidões, entre Santa Cruz e Sport,
Foi tão fraco o clássico que eu acho que nem vale a gente comentar nada sobre ele. Vocês tomaram um gol de Sanda e a gente tomou um gol de Pipica, então tá todo mundo com vergonha. Mas o dia começou com um protesto dos bolsominions em várias cidades do Brasil, né? Protesto em defesa da Covid, né? Porque, para que o ouvinte tenha noção da escrotice, teve um buzinaço na frente de um hospital em Porto Alegre. Eu vou repetir, porque é um negócio muito absurdo. Quando meu pai me disse, não, tá tendo buzinaço, eu disse, não é possível. Eles buzinaram na frente do hospital. Com que objetivo? Não sei. Não consegui entender essa ação. Realmente não faz sentido nenhum, além de ser uma coisa odiosa. E teve aí o episódio que Alan citou. Alan, você quer falar sobre esse spray de pimenta aguada do Ceará? Cara, eu vou tentar descrever essa situação. Eu nunca vi um vídeo tão cringe na minha vida, cara. De verdade. Tem um rapaz, um deputado estadual lá no Ceará, chamado André Fernandes, que é bolsonarista raiz, né? E tem um vídeo dele, assim, que o governador Camilo Santana decretou lockdown já tem um tempo, né? E o pessoal foi fazer esse protesto contra as medidas a favor do Covid, como você disse, Pedro. O pessoal foi protestar a favor do Covid, falando aqui, dando nome aos bois. E aí, o deputado André, ele foi pra cima dos policiais que estavam tentando dispersar a aglomeração lá dos bolsonaristas, sendo que ele ficou ali abraçando o escudo dos policiais meio que de costas. E parecia uma coisa assim, era só ele assim tentando segurar 6 policiais que também não faziam nada demais, sabe? Justamente, jogaram Rexona ali, porque aquilo ali não é spray de pimenta, mano. Aquilo ali é um Rexona, é um cheirinho, não sei, mano. E foi tanto na cara dele assim que nada acontecia. E o deputado lá no meio, como se tivesse. Cara, super-herói. É um super-herói, exatamente, cara. Sabe aquela cena de Crepúsculo do Edward Cullen, logo no início, que um carro vai atropelar alguém, aí ele entra na frente do carro. Foi ele tentando fazer aquilo, cara. Eu vi um meme que era também fazendo essa relação, que era o Homem-Aranha segurando o trem, na frente do trem segurando, e a foto dele do lado. Um meme que os próprios bolsonaristas estavam divulgando como um grande herói nacional. Cara, foi muito pequeno, eu fiz isso no Senhor dos Anéis, cara. You shall not pass, tá ligado? Uma coisa assim, meu Deus, cara. Também foi o dia que, infelizmente, a gente completou 3 anos do assassinato brutal da vereadora do PSOL, e hoje um símbolo das lutas sociais no Brasil, Marielle Franco. E seguimos perguntando quem matou e quem mandou matar Marielle Anderson. Muito difícil o Brasil, viu? Até a gente começa a falar assim, lembrar de algumas coisas e tentar digerir aí. Hoje está sendo um dia difícil, né? Tentar digerir 2.800 e tantas mortes, e aí a gente vai lembrar de Marielle. Eu e Pedro, a gente tem uma história feliz, né, Pedro? Com a esposa de Marielle Franco, Mônica Benício. A gente tomou uma com Mônica um dia. É uma história boa que um dia a gente conta aqui nesse podcast. Putz, é mesmo, né? Eu nem tinha lembrado disso. Eu e tu. Uma figura. Inclusive, agora ela é vereadora, né? Lá do Rio. Vereadora, exatamente. Ainda teve a justificativa mais troncha que eu já vi quando alguém comete um erro, que o jogador do Flamengo, o atacante Gabigol, foi pego numa festa, num cassino clandestino, de madrugada em São Paulo, durante a fase vermelha. Para quem não sabe, lá eles têm essas coisas das fases, durante a pandemia. A fase vermelha é quando só está funcionando supermercado, farmácia, serviços essenciais, e ele foi pego numa festa clandestina, coisas malucas do Brasil, né? Numa operação da Polícia Civil, que contou com a participação do deputado Alexandre Frota. E o Gabigol disse que foi jantar com os amigos. Veja, já estava proibido o restaurante, todos os restaurantes fechados. Foi jantar com os amigos e quando viu, estava num cassino clandestino. Assim, ele caiu de paraquedas, possivelmente, num cassino clandestino. Não, cara, eu só quero... Toda vez que eu tiver a oportunidade de falar mal do Flamengo aqui, eu vou falar, velho. Não tem como. Eu só quero dizer que o Flamengo não vai mudar Gabigol por nada. Eles disseram que era um problema pessoal dele e fica por isso mesmo. Tem um tweet muito bom sobre esse fato, né, que eu queria ler aqui para os nossos ouvintes queridos rirem junto comigo. Alexandre Frota prendendo o Gabigol e o MC Gui por estarem em aglomeração num cassino clandestino parece até roteiro de Se Beber Não Case, mas é só o Brasil na pandemia. Alexandre Frota, que por sinal é um dos agentes de combate à pandemia em São Paulo. Ele passa denúncias para o Ministério Público e acompanha operações da Polícia Civil lá. Rapaz,
Uma das Pois é. grandes surpresas, tá? Uma das grandes surpresas da política nacional. Eu nunca esperaria que Alexandre Frota fosse político decente. Nunca. Exatamente. E foi um dos primeiros, cara, a pular fora do barco de Bolsonaro. Foi, ele pulou quando o Bolsonaro tava ainda bem. Foi, antes de pandemia, antes de qualquer coisa. Ele foi um dos primeiros. Então, assim, todo respeito do mundo para Alexandre Frota, cara. Para terminar o dia, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, pediu para sair. No domingo, ele pediu demissão e disse que estava com problemas de saúde, enfim. Na segunda-feira, as ações da JBS subiram depois de uma propaganda no BBB, uma propaganda da Seara. O que... suco de Brasil, né? Felipe Neto, mas aí falando de coisa séria, Felipe Neto recebeu uma intimação por chamar Bolsonaro de genocida e se juntou a outras figuras públicas e celebridades na mesma situação, né? Acho que já faz mais de uma semana que várias figuras públicas estão recebendo intimações para depor por chamar Bolsonaro de genocida. O que é um absurdo, né? O cara é um genocida. Estamos caminhando aqui para virar uma Hungria, cara. Era um país que era uma democracia e virou uma ditadura, entendeu? A gente precisa parar esse homem o quanto antes. Ele é uma ameaça. Ele é uma ameaça. E essas indicações, né, que ele faz através dessas instituições, do Ministério da Justiça, ameaçando quem critica ele, é o maior traço de autoritarismo que a gente pode ter, sabe? Isso tem que acabar o quanto antes. Quem também foi intimado pelo Ministério da Justiça por estar criticando o Bolsonaro e tentando enquadrar ele dentro da Lei de Segurança Nacional e o escambau foi Ciro. Ciro falou num programa recentemente com o Reinaldo Azevedo e com o Leandro Demore do Intercept, que estava sendo intimado pela segunda vez pelo Ministério da Justiça e por uma delegada da Polícia Federal. Então, assim, isso é muito complicado. Um pré-candidato à presidência da República sendo intimado por um governo de situação. Então, assim, é porque a gente está normalizando tanta coisa já. É porque, na verdade, está acontecendo tanta coisa. Está acontecendo tanta coisa que não dá para acompanhar tudo, né? Veja, a gente teve essa situação grave, mas o assunto do dia foi justamente a nomeação do Ministério da Saúde, né? Uma médica, Ludmila Rajar, eu acho que é assim que se fala, ou Ajar, ela negou, porque ela cumpriria um mínimo de ciência, né? Se ela fosse a escolhida mesmo, e lá no hotel dela em Brasília bolsominions foram lá para perseguir a moça. Na terça-feira, Felipe Neto seguiu hoje, né, no caso, Felipe Neto seguiu nos trends, nos assuntos mais comentados. O STJ soltou Queiroz, mas Gilmar Mendes manteve ele preso. Para fechar aí essa história, ele nomeou um ministro da Saúde que já começou dizendo que lockdown só podia ser feito em casos extremos. E aí eu vou parafrasear o deputado federal do PCdoB de São Paulo, Orlando Silva, colocou o seguinte questionamento: Marcelo Pazuello ou Eduardo Queiroga? Nenhum dos dois. É Jair Bolsonaro, ministro da Saúde. Concordam ou discordam? 100%. Concordo 100%. Tem nem o que discordar aí. Agora só, no caso, Queiroz foi solto pelo STJ e aí vai ficar em prisão domiciliar por Gilmar Mendes. E sobre Felipe Neto tem uma aberração, né? Porque ele foi enquadrado na Lei de Segurança Nacional, mas isso é competência da Polícia Federal. E ele foi intimado pela Polícia Civil. Então, é mais um avanço ditatorial aí, porque juridicamente nem se sustenta. Mas, enfim, eu acho uma burrada. Primeiro, eu acho uma burrada sem tamanho, para começar. Esse ataque é uma das pessoas mais influentes do mundo, isso reverbera no jornal internacional. Mas soa como mais uma cortina de fumaça, né? Porque estouraram vários escândalos de corrupção, né? A investigação da rachadinha caminhou um pouco essa semana. O filho mais novo do presidente, o Renan, agora também vai ser investigado, né? Por causa de uma operação em que ele facilitou algumas reuniões de empresas com o governo e ganhou um carro estimado no valor de 90 mil. Isso é tráfico de influência. Pela nossa Constituição Federal, é crime. Então, para mim, soa como uma grande cortina de fumaça, né? Porque finalmente as rachadinhas chegaram no gabinete do, na época, deputado Jair Bolsonaro. Então, é uma crise que vai se aproximar do governo nesses próximos dias e, para mim, esse lance de Felipe Neto é uma grande cortina de fumaça. Só um comentário sobre a Ludmila, Pedro. Bolsonaro está cavando agora uma grande... Ele fez uma burrada, tá?
porque a indicação da Ludmilla tinha sido feita por vários ministros do STF para ele, tinha sido feita pelo presidente do Senado e tinha sido feita pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, de forma pública. Tá? Vale Perfeito. ressaltar. E a partir do momento que ele diz que não vai chamar ela para o Ministério da Saúde, ele está negando publicamente um pedido do presidente da Câmara dos Deputados, que foi recém-eleito. Ele está entrando em rota de colisão com o Centrão. Sabe quantas vezes na história do Brasil isso deu certo para um presidente? Nenhum. Todos caíram. Todos. Então, acho que talvez isso seja um bom sinal, na verdade, essa burrada de Bolsonaro. Não, sem dúvida. Hoje, inclusive, saiu no Estadão mais cedo um bastidor, né, que o Centrão disse que é a última chance de Bolsonaro acertar, né? Porque ele errou mais uma vez e que é a última chance dele. Na próxima, a cabeça dele rola. E Arthur Lira fez escola com Eduardo Cunha. Sabe fazer. Para terminar, Diego já citou aí essa questão da corrupção e das cortinas de fumaça, e teve novidade no caso de Flávio Bolsonaro. A gente até noticiou aqui em outro trend de outro episódio que ele tinha tido uma vitória sobre o caso das rachadinhas no STJ e agora teve uma derrota. O caso não vai voltar a estaca zero e a quinta turma decidiu que a primeira instância, né, lá do Rio de Janeiro está certa sobre o caso das rachadinhas. Vamos ver como é que ele recorre, como é que ele pode ser punido nesse caso, mas parece a sensação que dá é que o cerco está fechando em relação às histórias de corrupção da família Bolsonaro, ao mesmo tempo em que eles continuam aloprando, né? Quando o cara, mesmo tão investigado, comprou uma mansão de 6 milhões, ele tá tirando onda também, né? Sim. Pelo amor de Deus. Se ainda não é inscrito no Calabouço, se inscreva para receber os nossos episódios no Spotify, Google Podcasts ou no seu agregador preferido. Indo para a segunda parte do programa, a gente gravou o podcast 8 com Luciano Siqueira, o maior vice-prefeito da história das capitais do Brasil, acho que desde a redemocratização. E aí fica a pergunta, qual vice? Da esquerda para a direita aqui a gente vai analisar qual seria o melhor vice para cada campo, cada candidatura que já está praticamente certa para 2022. Então, levando em conta que hoje a gente tem Bolsonaro, né, que é candidato, óbvio, né, a direita clássica, a direita raiz, que pode ser Dória, que pode ser Mandetta, enfim, eles ainda não têm um nome definido para ser candidato, mas é o que a mídia insiste em chamar de centrão. A gente teria aí um candidato de centro, né? A gente não sabe, mas aí seria Luciano Huck ou outra figura como ele. Temos Ciro e temos Lula. Então, justamente, começando da esquerda para a direita, quem seria o vice ideal para Lula? Rodrigo Maia. Cara, eu diria que se eu fosse Lula, eu ia tentar fazer uma dobradinha, que nem ele fez em 2002, ia pegar um cara do empresariado, ou uma mulher do empresariado, como se aventa hoje a Luísa Trajano, né? E para tentar repetir o Lula Alencar de 2002, que foi vitorioso, né? Então, acho que o caminho é esse. Eu também acho que a unanimidade aqui entre nós, né, de que ele, uma candidatura de esquerda, né, teria que buscar um vice ao centro. Eu também sigo na linha... Acho que na linha de vocês dois, né? Se for alguém da política, que seja um cara do centrão mesmo, né? Também se ventila a possibilidade de Alexandre Calil, o prefeito de Belo Horizonte, foi um cara procurado, né? Do PST. Se for para ser uma pessoa de fora da política, alguém do setor produtivo, né? Que vai fazer essa ponte com o mercado. É isso mesmo. Eu acho o Rodrigo Maia um excelente nome, né? Por causa justamente dessa ligação dele com o mercado. O cara teve 1 milhão de motivos e desavenças e sem dúvida nenhuma, acho que toda noite ele sonhava em pautar o impeachment de Bolsonaro, mas para evitar problemas no mercado, ele segurou isso até o minuto. Então, apesar dele ser enfraquecido da eleição da Câmara, como todo mundo enxerga, ele é um cara confiável, sabe? Ele é um cara que pode recuperar, assim como ele perdeu, ele pode recuperar o capital político dele do dia para a noite. Ele foi para o MDB, quem for o vice de Lula precisa ir pelo MDB para tentar unificar o máximo possível esse partido, né? Porque quando a gente vai na conta do MDB, tem aí muitas cidades no interior de estados, e é um partido realmente que assume aquela postura de coronelzão, sabe? E que é um partido que, assim, na conta precisa estar. E aí, tudo bem, eu entendo a Luísa, é um bom nome, ainda mais quando a gente fala por ser uma mulher, a gente ter uma mulher de vice, seria interessante também para o campo progressista do que ter 2 caras, né? Indo para o segundo, da esquerda para a direita, quem seria o vice ideal para Ciro?
é o mesmo perfil do vice de Lula ou o vice de Ciro precisa ir mais para a direita ou mais para a esquerda? Eu sou um cara coerente. O vice ideal para Ciro chama-se Luiz Inácio Lula da Silva. Ah, sim, sim. Ele ficaria muito feliz, honrado. Acho que a Kátia Motosserra de novo tava bom para Ciro. Acho que é por aí, alguém ligado ao setor produtivo, ligado à política, como ela é, e tenha, enfim, é alguém parecido com Lula também, né? Se for para ser alguém da política, precisa ser alguém do centrão. E de um centrão mais à direita do que o centrão que Lula mira. Então, por exemplo, uma figura como Mandetta da vida, uma figura assim, Eu ia sabe, falar ele também, cara. de um Uma das partido. possibilidades existenciais, assim, que podem realmente acontecer, Mandetta seria um nome muito bom. Se não for para ser alguém da política, eu acho que seria interessante pegar alguém ou do setor produtivo ou mais ligado ao mercado, né? Então, sei Eu lá, acho, por exemplo, o acho que Luciano Huck, talvez fosse o nome, né? Não sei se o cara topa, mas imagina, Luciano Huck na chapa com Ciro fortalece ele muito, né? sim, mas eu ainda acho que Ciro precisa de alguém ligado à política, viu? Talvez um senador ou um deputado ligado ao Centrão. Eu acho que seria mais interessante para ele, porque senão ele vai sair numa chapa puro sangue de novo. E a gente sabe como é no Brasil, vai acabar sendo engolido. É verdade. Se Luciano Huck ou alguém do centro, centro mesmo, centro de verdade, for candidato, vocês analisam que seria melhor para o centro acenar para a direita ou acenar para a esquerda? Ou o centro tem uma chapa centro-centro? Cara, Pedro, agora tu me pegou, velho. Para mim, veja, eu já tinha pensado mais ou menos nisso. O centro, o ideal para essa candidatura aí, como Luciano Huck, para o segundo turno, é assinar para alguém da direita. É ter alguém da direita na chapa, alguém da política. Um Moro da vida. Vai. Aí seria o centro-centro. Não, centro, dizer que o Moro é centro é pau, né? Cara, Não, Moro bolsonarista. não. Moro não. Acho que Luciano Huck, ele saindo por um partido como o PSDB, por exemplo, ele precisava trazer alguém. O vice ideal, né? A gente tá falando ideal, seria algum vice ligado ao PSDB e ao MDB e precisava ser alguém ligado à política. Porque senão ia fazer uma chapa de um apresentador de TV com outra pessoa Não, de isso fora. faz sentido. Exato. Geralmente é o que acontece, né, com essa chapa de centro-direita. Então, Alckmin teve aquela Ana Amélia, né, como vice. Aécio, o vice dele era Aloysio Nunes. Então, geralmente é isso que acontece mesmo. São chapas meio que puros sangues, assim, de centro-direita, né? Na verdade, talvez o vice ideal para qualquer um seja alguém do MDB. O MDB, para mim, continua sendo o partido ideal para vice. Engraçado dizer isso, né? Depois do golpe de Temer. Quem seria o vice ideal para essa candidatura da direita raiz? Muita gente fala que o candidato é Dória, mas Agora não é mais candidato. As disputas internas do PSDB estão bem interessantes, inclusive, viu? Mas os acenos aí, e pelo que eu estou sentindo, 2 dos 3 principais grupos do PSDB têm uma chance muito grande aí de quererem entrar na chapa com Lula. Mas vocês concordam comigo que a direita raiz, essa direita aí, que a mídia chama de centrão, aí PSDB, DEM, possivelmente tem candidato, né? Pode fechar com essa candidatura de centro, né? Pode fazer uma grande frente com a esquerda, mas a tendência, para mim, pelo menos, a tendência mais normal é que eles tenham candidato. E aí, para essa turma, seria mais interessante tentar rachar o bolsonarismo e ter um vice meio bolsonarista, ou descolar do bolsonarismo e ter um vice mais ao centro, um outsider, uma pessoa mais limpinha? Eu tentaria rachar o bolsonarismo. Tentaria pegar porque para chegar no segundo turno, com um cenário de Lula no pleito, e Ciro ainda, que são dois candidatos grandes da esquerda, ninguém da esquerda vai votar em alguém que tem um nome, uma chapa encabeçada por alguém da direita, não, no primeiro turno, sabe? Então tem que tentar partir para cima de Bolsonaro. É a chance. Não sei, no segundo turno a esquerda também não votaria, né? Em algum militar como vice. Rapaz, eu acho que Depende, né? a direita vota contra Bolsonaro. Ponto. A esquerda, né? No caso, a esquerda. A esquerda. Cara, eu acho que Mourão, vamos colocar assim, Mourão não é o vice de Bolsonaro, mas eu acho que isso vai acontecer. E aí essa candidatura de centro, né, que tenta descolar do bolsonarismo, bota Mourão de vice. A esquerda vai votar em Mourão como vice. Contra Bolsonaro, vota. Se for assim, vamos supor, Bolsonaro. Dória e Mourão. Eu acho que eu votava. Eu votava.
Contra qualquer coisa contra Bolsonaro, cara. Qualquer coisa. Não, eu votava, mas... Não, a galera votar é uma coisa, fazer campanha é outra, né? Por exemplo, tu consegue ver Guilherme Boulos na rua pedindo voto para Dória e Mourão? Impossível. Cara, Na mas minha eu consigo cabeça é ver impossível. Guilherme Boulos na rua pedindo voto pra Dória e Mandetta. Não, sim, mais fácil, né? É mais fácil. Para muita gente, o cara vota ali caladinho, envergonhado, mas dizendo, não, tem que tirar Bolsonaro, etc. Mas, de toda forma, quem seria esse vice ideal aí para a direita raiz? Eu acho que eles têm que, concordo com o Alan, eles têm que partir para rachar o bolsonarismo. Pegar um bolsonarista ressentido, né? Uma figura que contribuiu aí com o governo Bolsonaro, mas que acabou saindo, acabou tendo discordâncias, como, por exemplo, foi o Mandetta, ou alguma figura até um pouco mais à direita, né? Uma pessoa mais retrógrada. Eu acho que para eles era a chance de ir para o segundo turno, né? Tentar rachar o bolsonarismo. E para nós também seria o cenário ideal, né? Se alguém racha o bolsonarismo, significa que a chance maior de Bolsonaro não estar no segundo turno, né? Eu acredito nisso. Eu tô botando muita fé. Acho que nos próximos dias, até por esses resultados da pandemia, né, o que tá acontecendo, essa briga aí que começa novamente com o Centrão, porque Bolsonaro é Bolsonaro, né? Ele vai ser uma capa, mas acaba voltando a ser ele. E eu acho que as chances de a gente vai saber, assim, acho que nos próximos 2 meses, se Bolsonaro tem chance de não ir pro segundo turno. E aí, para fechar esse segundo bloco aqui do nosso programa, Eu tô sendo muito otimista. eu acho, para mim, Bolsonaro está no segundo turno. Só se realmente uma direita raiz, um PSDB, conseguir rachar mesmo o bolsonarismo, ou sei lá, o Partido Progressista, né, o PP, tem um candidato que racha o bolsonarismo, sei lá, um evangélico que racha o bolsonarismo. Num Faltou cenário aí. desse, aí é possível que ele não vá, mas, bicho, com a máquina, com o gabinete do ódio, eu acho Difícil. muito difícil, muito mesmo. É, agora faltou a gente debater o vice ideal para Bolsonaro. E eu acho que Mourão não é Então, vice. aí essa é a última parte. Quem é o vice ideal para Bolsonaro? O vice ideal para Bolsonaro é alguém do MDB. Alguém ligado ao centro. Talvez o ex-presidente do Senado. Eu acho que é o grande nome, assim, para Bolsonaro. Para mim, se ele consegue fechar uma chapa dessa, ele tá no segundo turno com certeza e é favorito. O Davi Alcolumbre. Se ele quiser governar no presidencialismo de coalizão, ele tem que fazer isso, sabe? Mas aí, qual é o Bolsonaro que a gente vai estar falando, né? Vai ser um Bolsonaro que vai querer radicalizar ainda mais, ou é um Bolsonaro que vai querer justamente chegar mais ao centro? Porque ele ganha na reeleição, ele ganha respaldo para radicalizar, né? Exatamente. E assim, eu não. A base dele, bolsonarista, não sei se vai gostar, não, sabe? De ver ele fazendo o presidencialismo de coalizão, sabe? De ver ele fazendo política. Porque os caras são completamente apolíticos, né? Tem um discurso antipolítica e tal, então. Mas a base dele aceita, Alan. Aceita fazer coisas para que ele continue, né? Pois é, exatamente. Então vai depender de como essa base vai se comportar, né? Porque é um termômetro para ele, né? Sempre é um termômetro para Bolsonaro. A base dele é o que dizem que ele vai fazer. Então eu acho isso engraçado. Então, quando teve mesmo nessa semana a coisa da Ludmilla, foi chamada lá para ter uma reunião com ele, ela tava na reunião, a coitada, e o gabinete de óleo tava descendo o cacete dela no Twitter, sabe? E aí Bolsonaro deve ter visto aquilo e falou: eita, rapaz, não vai dar não, deixa quieto. Então, assim, depende muito do Bolsonaro, né? Qual é o Bolsonaro que vai estar em 2022? Que eu espero que não esteja, que esteja com seus direitos políticos caçados, tá? Só para deixar isso bem claro. Esteja preso numa cadeia, de preferência. Mas enfim. Ou então pendurado de cabeça para baixo, igual a Mussolini também, né? Calma. Ela é muito institucional, institucionalista para isso. Eu gosto de radicalizar aqui um pouquinho. Eu penso que o vice ideal para Bolsonaro seria uma pessoa da centro-direita, ou até uma pessoa do centro mesmo, né? Eu acho difícil ele conseguir atrair uma pessoa do centro, sobretudo depois de tudo que o Brasil tem passado. Mas uma figura do centrão seria interessante para ele, principalmente se fosse, porque a gente tem, dentro do centrão, a gente tem vários centrões. A gente tem um centrão mais radical na pauta dos costumes, como é o PP, né, o Progressistas, mas a gente tem um centrão tem centrões ali mais leves, né? Menos ideológicos nesse sentido da direita. Por exemplo, se ele conseguir um vice do PSD, um vice até do MDB, vai ser melhor para ele, porque ele está indo para
para uma galera que não vota nele, teoricamente, né? Ou que está mais Eu tô afastada dele. incomodado aí com esse seu comentário. Por quê? Um vice do PSB? Não, do PSD. Do PSD. Ah, Do PSB não, bicho. Aí não tem ninguém no PSB que tenha essa cara, não, velho. Se ele for para um centrão como o PSD de Kassab, é um ganho para ele. Inclusive porque hoje o PSD fala muito mais com Ciro, com Lula, com o próprio Luciano Huck, do que com o bolsonarismo. Se ele conseguir fazer esse aceno de dizer assim, olha, gente, eu estou mais ao centro, né? Olha aqui minha chapa, né, da política e tal, pode ser interessante. Mas eu duvido que ele vai fazer isso. Eu acho que, no máximo, se o vice dele não for um bolsonarista radical como ele, ou alguém do Exército, ou o próprio Mourão, no máximo vai ser uma pessoa ali do PP, ou uma pessoa de um daqueles partidos pequenos de direita. até porque ele tá sem partido também, né? Provavelmente ele também deve sair por algum partido pequeno de direita. É uma coisa que eu quero muito ver o atual presidente da República com 3 segundos de TV, tá ligado? Apesar de que na primeira campanha ele teve pouco tempo de TV e se elegeu, né? Mas agora ele é o presidente da República, né? Ia ser interessante. Inclusive, a conversa de que ele vai para o Partido da Mulher Brasileira, né? O PMB. O partido tá na mão dele agora, né? Do grupo político dele, o PMB. E aí o interesse dele é de mudar o nome do partido depois que conseguir. Agora, quando ele assume que vai para outro partido, é assumir uma derrota pesada, né? Porque ele caiu com a campanha em cima para fundar o Aliança e não conseguiu, né? Acho que ele resiste um pouco de ir para algum partido por causa disso. Temos aí o vice ideal de cada candidatura. Vamos analisar aqui no Calabouço qualquer novidade em torno disso, inclusive da efetivação das chapas desses blocos ou dessas candidaturas mesmo, né? Tudo isso ainda é muita especulação, apesar de que o jogo vai se desenhando nesse sentido, da gente ter aí essas 5, 4 candidaturas mais fortes dividindo o país e dividindo o cenário político. Não é isso? A gente precisa fazer uma dessa também com Pernambuco. Eu acho o ideal de cada candidatura em Pernambuco, não, sim, para o próximo episódio. A gente pode fazer isso no próximo episódio. A gente pode discutir aí, fica aqui, né? Deixar aqui registrado para o ouvinte esse compromisso de fazer um episódio sobre os cenários para a eleição do governo do estado aqui. No estado, inclusive, a relação com esses campos, né? Quem esses candidatos a governador podem se aliar, né? Esses candidatos são palanque para quem aqui no nosso estado? Pois é, vai ser interessante isso, viu? Porque acho muito difícil um cara competitivo, por exemplo, sei lá, a Raquel Lira, ou o próprio Mendonça, vamos ver como vai se desenhar se costurar essas chapas, né? Acho muito difícil essa galera assumir o bolsonarismo, viu? Mas todo mundo, igual na eleição do Recife, vai flertar com ele, né? Vai tentar ter esses votos caladinhos. Rapaz, e é por isso que o centro precisa ter uma candidatura para poder essa galera apoiar, tá ligado? Porque a galera não vai apoiar o PT ou a esquerda, e a galera também não vai ter coragem de apoiar o bolsonarismo, não. Eles precisam de uma candidatura. Até para fazer prefeito, fazer deputado, fazer prefeito não, governador, deputado, eles vão precisar fazer essa candidatura. Agora, o lance é o nome que vai surgir, né? São cenas dos próximos capítulos e dos próximos episódios do Calabouço. Fiquem com a gente, um cheiro, fiquem em casa. Cheirinho, pessoal, se cuidem, pelo amor de Deus. Esse podcast foi editado por Pedro Caldas, Claranã Audiovisual.